Denis, mas então, a gente criou esse projeto, a Multiforma criou esse projeto, que é o Luz para o Seu Negócio, com a ideia de chamar, convidar pessoas para virem aqui nesse espaço falar, a gente trocar um pouco de ideias, assim, sobre esse momento atual, de pandemia, né? Uhum. E com todos os empreendedores, todo mundo que eu converso, tem muito essa dúvida em relação às questões trabalhistas agora. O pessoal está começando vai pagar os salários, né, Sim. dos funcionários e tal. Então aí tá todo mundo. Eu já vi assim de tudo. De pessoal falar assim, já dei férias para minha equipe, já coisas que eu acho que não são. Que pela lei não pode, mas eu acho que todo mundo, ninguém sabe exatamente. E também tá todo mundo indo conforme dá, né? Sim. E a ideia, então, desse espaço é a gente se ajudar, é uma ajuda para assim, um grupo de ajuda, né? Um Sim, sim, projeto de ajuda nesse momento que é novo para todo mundo. sem dúvida. Então, eu queria pedir a tua ajuda para explicar para a gente essas questões, assim, o que a gente poderia vislumbrar de possibilidades para os empresários, para os pequenos empresários especialmente, né? De possibilidades para eles lidarem com os funcionários deles. E claro, como é a ideia do projeto? Não é aquela ideia de grandes empresas, e claro, não generalizando, mas muitas grandes empresas que é de números. Né? É a Uhum. gente tentando priorizar que as pessoas sigam trabalhando, que a economia gire, relações respeitosas de trabalho, né? Então, com isso, assim, aí tem essa medida provisória, né, que gerou bastante polêmica e que eu realmente não entendi muita coisa dela, do que pode, do que não pode. E aí queria a tua ajuda para nos explicar. Claro, sem dúvida, Vanessa, até eu acho que é interessante essa ideia de live, assim, e volta e meia tem muito nas mais variadas áreas, não é? Porque a gente faz com um tom de informalidade, não é? E muitas vezes no home office a gente às vezes fica sem camisa, fica mais à vontade, enfim, mas na live não dá. É, E eu acho que essa informalidade a gente pode trazer também para as discussões, não é? Sobre os questionamentos que vão desde a questão do empresário, não é? Como tu falou, até o próprio trabalhador. Porque, infelizmente, na verdade, o que a gente vê, as medidas do governo, essas medidas provisórias, e ao longo da fala aqui a gente vai poder ver isso, se mostram muito mais como medidas talvez paliativas, que trazem uma insegurança muito grande, não é para qualquer pessoa, e daqui a pouco coloca numa conta do trabalhador uma responsabilidade que não é? E até ouso afirmar que essas medidas provisórias que vieram, que tratam da matéria trabalhista, são três, elas são muito mais paliativas do que efetivamente algo que vai resolver o problema, não é? Porque justamente como tu falou, a insegurança, a dúvida do que fazer é muito grande, não é? E eu acho que é interessante a gente, justamente na live, começar a conversar sobre isso. Efetivamente, trazer medidas provisórias que suprimem salário, que colocam o trabalhador em afastamento, que não dá uma remuneração. Será que é uma medida que vai fazer a economia funcionar? Não é? Qual é a repercussão que isso pode ter para o meu negócio e também qual é a repercussão que pode ter para mim, trabalhador, não é? Então, acho que cabe esse pequeno histórico aí dos movimentos do governo acerca da pandemia e especificamente no campo do direito do trabalho. E aí talvez vá surgindo questões e a turma vá interagindo e vai participando. Não é? Eu acho que o histórico começa com a medida provisória 927, não é? E todos esses materiais que a gente vai falando, vai comentando aqui, eles estão disponíveis na internet, né? Google, é digitar no Google, tradicional pesquisa, medida provisória 927, medida provisória 936, medida provisória 928, enfim, todas essas medidas que a gente vai poder identificar. A primeira de todas, a 927, que foi lançada em março, 22 de março, ela procurou dar uma resposta não para esse, isso é interessante, não é? Não para esse o pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ela acabou atendendo uma demanda e uma necessidade da grande empresa, não é? E aí que a gente vê, além, né, olhando sobre essa ótica do pequeno empreendedor, do empresário, do comerciante, ela não resolve o problema. Não é? Não resolve o problema do trabalhador e nem do pequeno empresário. Ela vem para atender uma demanda da grande empresa, não é? E por que isso?
porque todo o conjunto normativo, tudo aquilo que a MP ela traz, ela procura simplesmente cortar o salário, reduzir o custo cortando o salário, como se isso fosse alternativa para viabilizar a continuidade de qualquer negócio, e não é, porque vai acabar gerando um possível passivo trabalhista, não é? A gente vai ver que muitas vezes, e a medida provisória tem uma série de incongruências, não é, no texto, e à medida em que ela se traduz em outra medida provisória que revoga a primeira, e que daqui a pouco no Twitter o nosso presidente acabou revogando um dispositivo, tu vê que esse carnaval de insegurança é algo absolutamente normal e compreensível, não é? Mas eu acho que a ideia da live é essa, a gente poder evoluir e discutir assim, objetivamente alguns pontos. A medida provisória, a primeira delas, 927, que estava falando, ela trouxe a possibilidade do teletrabalho, não é? Daquelas atividades em que a gente consegue, de algum modo, trazer para dentro da nossa casa, não é? Que a gente exerce muitas vezes no escritório, no consultório, ou no ambiente empresarial, não é? Ou numa clínica, enfim, conforme a demanda, mas que a gente consegue trazer para casa. Me parece, talvez, de todas, é a medida mais razoável, não é? Do teletrabalho, porque ela simplesmente coloca aquela realidade do ambiente de trabalho que a gente tem físico para dentro de casa. Vai ter as adaptações necessárias, as questões de acesso à informática, computador, internet, enfim, mas ela basicamente mantém a mesma relação que se tinha no ambiente físico, no ambiente de casa. Então, essa é a mais fácil, mais tranquila, que não tem nenhuma implicação, não é? Por exemplo, tu exercia uma atividade administrativa, perdão, e que ela foi levada agora para dentro de casa através do teletrabalho. Então, tem que pagar o salário, tem que recolher o fundo de garantia, recolher o INSS, pagar o vale alimentação, só o vale transporte talvez não precise, porque não vai haver o deslocamento para o ambiente da empresa, não é? Mas se houver a necessidade do deslocamento, esse deslocamento tem que ser pago. Enfim, é a medida que se mostra mais tranquila ou segura de se fazer, que não dá muito margem à dúvida, não é? Se o trabalhador é aqueles que devem observar um horário de trabalho, esse horário de trabalho deve ser observado também, não é? Os registros, muitas vezes, feitos no cartão ponto, mas daí vai ter que se adotar outros meios de controle de horário, ou seja, a realidade continua sendo a mesma, não é? O teletrabalho, então, de todos, me parece o mais adequado. Mas nem todas as atividades permitem isso, não é? E a gente, depois, à medida em que desenvolve a live, vai comentando. A MP também trouxe a possibilidade da concessão de férias individuais, não é? Para cada grupo, para o trabalhador específico ou para grupos, através das férias coletivas. É uma medida que a CLT também já previa, não é? A MP, na verdade, ela alterou questões pontuais aqui no que diz respeito à forma da concessão de férias, mas ela mantém a obrigatoriedade do pagamento das férias, não é? Do terço de férias também, não traz nenhum prejuízo para o trabalhador, mantém a relação da mesma forma, ela difere só, ela permite que o terço de férias seja pago não antes das férias, mas depois, não é? Traz essa possibilidade. A MP também traz a possibilidade também, que é muito interessante para a gente avaliar, né, do exercício da atividade, que é o banco de horas. Porque muitas vezes tu coloca, dependendo da atividade em casa, em teletrabalho, ou em qualquer outro regime, não é? Mas permite para aquelas atividades que muitas vezes não tem o banco de horas estabelecido, permite a adoção do banco de horas individual, não é? Ou seja, eu trabalho com a Vanessa, vou trabalhar na minha casa e não vou ter mais o cartão ponto para bater, não é aquele controle normal que tinha, ou numa agenda, enfim, mas permite que essa carga horária entre num regime de compensação. E, além disso, também o banco de horas, que me parece muito interessante, né, Vanessa, e também menos traumática para todo mundo, que é o seguinte: muitas vezes tu não tem como exercer a atividade profissional, por exemplo, uma clínica de dentistas, uma clínica dentária, não é? Trabalhadora de receber essa trabalhadora, se cortar, avisa. Deu uma Deu uma coisa. Mas falando do banco de horas, não é? Em que muitas vezes
a possibilidade do exercício da atividade se torna impraticável, não é? Tu não tem como colocar algum profissional trabalhando, não é? E ao mesmo tempo sabe que a dispensa pode ter um custo, que a recontratação pode ter um outro custo e também um fator social de colocar um trabalhador numa situação de desemprego, daqui a pouco isso faz com que a economia também demore muito mais a se reaquecer. E aí a possibilidade do banco de horas também, assim como o teletrabalho, me parece a das mais razoáveis que tem. Porque tu dispensa o trabalhador, deixa em casa, não é esse trabalhador, continua pagando salários, continua todas as obrigações do contrato, salvo, por exemplo, o vale transporte, não é, em que não vai ter o deslocamento, mas tu vai formando um banco de horas que é possível depois, com o retorno das atividades, fazer a compensação disso, não é? Até porque, como falei, se a economia não funcionar, não é? Se todo mundo ficar desempregado e sem renda, obviamente que os negócios também não vão avançar. Então, banco de horas também parece ser uma das possibilidades aí menos tortuosas e mais seguras para a gente encaminhar. A MP também trouxe a possibilidade do pagamento, não é? Não relacionado diretamente à questão contratual, não é, do trabalhador e da empresa, mas permitiu que o fundo de garantia fosse pago de forma diferida. Talvez muitos já devem ter recebido uma ligação do contador, não é, perguntando, doutor, fulano, quer que o fundo de garantia quer pagar agora ou quer adotar o regime da MP? Não é? Isso também é possível. Então essa MP, talvez essa 927, ela trouxe algumas possibilidades da questão de banco de horas e teletrabalho. Me parece, talvez seria aí, claro que tem que sempre avaliar o caso em concreto, tem que conhecer a empresa, o trabalhador, toda a estrutura para ver qual a melhor medida, mas teletrabalho e banco de horas me parece a menos tortuosa. Essa MP trouxe também a possibilidade... Denis, deixa eu só te interromper em relação ao banco de horas, que daí seria para uma compensação futura, quando a empresa voltasse a operar, vamos dizer assim, a pessoa... mas tem alguma regra para depois, assim, tipo, quanto por cento, o quê? Sim. Porque, digamos que uma empresa fique... Agora tem um decreto até 30 de abril, né, de fechamento. Sim. Então, daqui a pouco as empresas vão ficar mais de um mês fechadas. Com certeza. A MP ela estabelece um prazo de 18 meses para essa compensação, não é? E aí volta a aplicar a CLT, tem um limite de até 2 horas por dia de horas extras a compensar, não é? Então, por exemplo, ficou um mês, ou ficou 3 meses, ou 4 meses com a empresa fechada, né? Ou com o trabalhador em um banco de horas, essa compensação de toda essa carga horária pode se dar no prazo posterior de 18 meses, e tem que observar daí os limites diários de até 2 horas. Sim. E aí depois veio, né, a própria MP, essa que a gente está falando, ela tinha a possibilidade da suspensão do contrato, que foi aquele dispositivo que o nosso ex-presidente, não é atual presidente, mas possivelmente revogou pelo Twitter, não é? Dizendo que não teria dito, enfim. E, de fato, essa possibilidade veio numa MP transitória, não é? Revogando a possibilidade da suspensão do contrato, e trouxe agora na MP que foi editada ontem, 936, em que trouxe aí talvez o ponto de maior incerteza, não é? E de maior problematização, por assim dizer, e que traz uma grande insegurança, não é? Além dos fatores sociais em volta, que é a questão da redução da jornada de trabalho e da suspensão, não é, das atividades do trabalhador, não é? Ou seja, a suspensão do contrato de trabalho. Essa MP, ela trouxe não é, a possibilidade de tu reduzir o salário, a jornada de trabalho, não é? E, por consequência, o salário do trabalhador em 3 situações, em que poderia se reduzir a jornada de trabalho em 25%, 50% e 70%. O que ela propõe, na verdade, é assim, à medida em que tu reduz a jornada de trabalho, tu coloca o governo com uma compensação, entre aspas, a partir do seguro-desemprego. Então, por exemplo, se tu reduziu 25% da jornada de trabalho, tu vai receber, por consequência, não é, uma complementação nessa proporção do seguro-desemprego e assim sucessivamente, não é? Tá, mas então o empregador paga menos 25% do salário da pessoa e o governo, no caso, né, assim, o benefício do seguro-desemprego paga o restante.
paga o restante, só que não até o valor do salário. Ele é Ah. limitado conforme o valor do seguro-desemprego. Então, o teto do seguro-desemprego hoje é 1.800 e adiante aqui tem o valor, mas ele é estabelecido no limite do valor do seguro-desemprego. Então, não vai receber a mesma renda. O trabalhador vai ter um prejuízo no final das contas, né, uma redução, mas, de certa forma, ainda recebe o salário e uma compensação pelo seguro-desemprego. Tá, mas e a redução da carga horária e do salário, consequentemente, ela é aberta, é possível para qualquer empresa. Pode ser uma microempresa, uma pequena empresa, não precisa o número de funcionários. Assim. Exato. A CLT estabelecia já essa possibilidade e levava para a negociação coletiva a melhor forma desse encaminhamento. Porque a MP, nesse ponto, quando trata da redução da jornada, ela estabeleceu 2 critérios, por assim dizer. Através da negociação individual, que é para quem ganha até R$ 3.117. Então, todo mundo que ganha R$ 3.117 para menos, e quem ganha mais de R$ 12.000 pode negociar individualmente essa redução da carga horária. Não é? Quem está nesse meio, que ganha mais de R$ 3.100 e menos de 12.000, só por negociação coletiva, não é? Só através da negociação coletiva com o sindicato, não é? E aí, dentro da redução da carga horária, por exemplo, a MP estabelece os critérios de remuneração, não é? De redução da jornada de 25, 50 e 70, com a compensação da remuneração através do seguro-desemprego, não é? Algo meio atravessado, mas enfim, que vem para tentar minimizar os prejuízos disso, não é? Só que para essa gama de trabalhadores desse meio que ganha mais de 13.100 e menos de 12, se estabelece a necessidade da negociação coletiva. E aí essa, me parece, não é até um segundo momento, a melhor forma, porque além de estabelecer critérios objetivos e seguros, não é, tu deixa dentro da incerteza do que é a MP e da forma que ela vai ser interpretada, tu traz um critério mais objetivo e claro, tanto para o trabalhador como para o empregador. Como que vai se dar isso, como que vai se dar o pagamento a partir dessa redução da jornada de trabalho. Entendi. Outro ponto... Denis, deixa eu te perguntar aqui, Claro. uma pergunta que fizeram, é que se a pessoa ganha um salário mínimo, como é que funciona? Se o funcionário ganha um salário mínimo, e aí fizer a redução da jornada e redução do salário? Vai ser sempre proporcional e observar o valor do salário hora. O trabalhador pode receber na prática menos de um salário mínimo, não é? Ou seja, o valor final do salário, só que proporcionalmente a jornada vai também ser reduzida. O valor do salário hora, teoricamente, não seria alterado, não é? Então, não vai ter a garantia do salário mínimo. Ele é observado daí no critério do valor e na proporção da redução. Não sei se ficou Tá, mas claro, aí o seguro-desemprego iria cobrir a diferença também, nesse caso? Sim, também estabelece essa compensação, não é? A possibilidade que tem outra, não é, que a MP segue, daí talvez vai concatena melhor as ideias, dá para a gente debater, trocar uma ideia maior, é que fala da última opção, não é, que é a suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão, ela pode se dar por até 60 dias. Perdão, eu até me esqueci. A questão da redução da jornada de trabalho é por até 90 dias, 3 meses. Sim. Isso é importante, não é? Ela não é perpétua. Não é? Claro, salvo nova medida provisória que vem e regule essa matéria. A suspensão do contrato é por até 60 dias, 2 meses, não é? E aí sim ela estabelece um critério, um patamar com base no faturamento das empresas. As empresas que ganham menos, que faturam, menos de 4.800.000, não é, por ano, essas empresas têm a possibilidade de conceder a suspensão do contrato de trabalho, não é? E aí o trabalhador vai receber o valor do seguro-desemprego, não é? Suspende para o contrato de trabalho e ele vai receber, nesse exemplo, né, dos 60 dias, 2 meses do seguro, o equivalente ao seguro-desemprego. Mas vai ter a garantia de não ser demitido pelos 2 meses e também pelos 2 meses futuros.
né, quando retomar a atividade. Se esse trabalhador vier a ser desligado, ele vai ter que receber os salários, vai ter que receber as indenizações, tudo conforme o período. E para as empresas que faturam mais de 4 milhões e 800 por ano, a empresa tem a obrigação de pagar 30% do salário, não é como uma ajuda de custo, como remuneração, além da complementação também do seguro-desemprego. Então, são medidas assim que a gente depois pode, né, nas perguntas do pessoal e a interação, enfim, fazer uma análise crítica, mas que eu diria assim para tomar com muito cuidado, muito cautela, porque ela estabelece, assim como e o exemplo paradigmático, uma parte dela foi debatida no WhatsApp, não, no Twitter, foi revogado no Twitter. Isso demonstra uma grande insegurança, não é, que a gente transmite para todo mundo. E é muito ruim isso, porque em momentos de crise em que a gente tem uma relação já conturbada na sociedade em função disso, tu trazer uma legislação que não te traz segurança causa mais um temor ainda maior, não é, Vanessa? Então, acho que cabe muita cautela na aplicação disso, não é? E muito ponderação. Talvez a gente não pode pensar muito em medidas radicais, como a suspensão do contrato de trabalho, como a redução da carga horária, porque isso pode estabelecer um possível futuro passivo trabalhista, não é? E uma medida indesejada, certamente, para quem adotou essas medidas. Então, muitas vezes, o teletrabalho, o regime de banco de horas, ou uma negociação coletiva com o sindicato, me parece ser as medidas mais adequadas e mais seguras, não é, para as partes envolvidas. Basicamente, eu acho que esse é o cenário que a gente tem aqui dos últimos dias, não é? Até a MP, essa 936, que previu a redução da jornada, a suspensão do contrato, ela foi editada ontem, não é? É recente, e daqui a pouco o governo também talvez venha com outras medidas na busca de tentar a solução disso. Não é? Então, o primeiro passo é buscar uma orientação, não é? E não tomar medidas drásticas que coloquem daqui a pouco toda uma expectativa de negócio ou que coloquem um trabalhador numa situação de precarização, não é, que pode gerar efetivamente uma indenização, aí uma ação futura. Tá, então assim, nesse primeiro mês, no caso, que está entrando agora, enfim, o pessoal que ainda vai fazer os pagamentos, as empresas que vão fazer os pagamentos, esse colaborador que está em casa, em regime de teletrabalho, ou nem está trabalhando, dependendo da finalidade do negócio. Ele, nesse momento, o pagamento ele já não recebe o Vale Transporte, possivelmente, então, né? Se não tivesse deslocamento. E aí, aqui, já tinham perguntado, e a gente já tinha falado, mas até a questão de Vale Refeição, Vale Alimentação, esse sim permanece. Permanece. Inclusive, a MP 936, quando ela prevê a possibilidade da suspensão e redução da carga horária, não é? Em específico, até na suspensão do contrato, ela diz expressamente que tem que manter os benefícios. Então, o plano de saúde, o Vale Alimentação tem que ser mantido. E diria até mesmo, claro, o Vale Transporte não, porque a lei expressamente garante que é para o deslocamento para o trabalho. Não é? Vai ter a necessidade do vale, não é? Ou da remuneração, ou do pagamento, do deslocamento. Daqui a pouco, se esse trabalhador tem que ir na empresa para fazer alguma atividade, enfim, aí sim tem que ter essa remuneração. Denis, e na lei até anterior sobre o teletrabalho, como que funciona isso? Por exemplo, no caso da Multiforma, é uma empresa que a gente pode trabalhar cada um da sua casa, não tem problema, segue, né? Como que funciona essa questão dos aparelhos que as pessoas têm que ter, do acesso à internet? Essa questão, existe uma regulamentação para isso? Sim, isso deve ser ajustado na relação individual. O trabalhador e o empregador têm que ajustar isso. Via de regra, se é algo que demanda um custo maior para o trabalhador, ou seja, além do normal, daqui a pouco o cara não tem internet ou tem alguma dificuldade, o empregador deve fornecer os meios, não é para o exercício dessa atividade. Por exemplo, o computador não é adequado, então o empregador tem que fornecer ou permitir que leve o computador, não é, para o exercício dessa atividade. Não pode transferir para o trabalhador o ônus, os custos do exercício da atividade.
E não te parece que o que pode gerar futuramente um problema que pode ocorrer é essa questão da carga horária nesse modelo que a gente está trabalhando? Sem dúvida. Isso até a CLT, a reforma trabalhista, trouxe, não é? E de forma equivocada, um sentimento de que o teletrabalho não teria controle de horário, não é? Muito mais numa preocupação de não pagar horas extras do que propriamente estabelecer o controle da jornada. E se tem algo que a gente possa olhar e ver nessa MP, ela traz que o teletrabalho deve observar a mesma carga horária do ambiente físico, do ambiente de trabalho. Não é? A gente só tem que, da mesma forma, quando fala de modernização dos meios de trabalho, ou seja, dos meios informáticos, a gente também tem que modernizar aquele sentimento do controle de horário, em que daqui a pouco tu não tem um cartão ponto, mas tu tem meios eletrônicos de quantificar e controlar essa jornada. Porque como a gente falava no início, não é, o teletrabalho, o home office, ele pode ter muitas virtudes para muitas pessoas, mas daqui a pouco ele te absorve tanto e que tu perde os limites do que é o horário de trabalho, o horário de descanso e o horário de lazer. Não é? E o efeito disso é muito importante. Então, diria assim, quando a gente transfere e tem um ambiente de home office ou teletrabalho, é muito importante estabelecer os critérios e os limites da prestação de serviço no que diz respeito ao horário. Não é? Regra geral vale, pode até ser, por exemplo, uma comunicação no grupo de WhatsApp dizendo, turma, vamos observar o mesmo horário que a gente fazia no ambiente físico, a disponibilidade, com os devidos ajustes, não é? Mas algo que não estabeleça um descontrole total, não é? Em que as pessoas fiquem à meia-noite trabalhando, à 1 da manhã, desesperado com a carga horária que se tem. Então, é muito importante no teletrabalho estabelecer limites, porque evita para o empregador uma futura demanda, não é trabalhista cobrando horas extras, e para o trabalhador uma sobrecarga e um desgaste incompatível aí, né, nesse momento. E existem vários sistemas até de certo cartão ponto virtual. A Multiforma mesmo já usava antes, mais para realmente controle de banco de horas, para poder se organizar, né? Para o pessoal também não acabar passando muito essas horas e depois não ter, né, o descanso, enfim. Então a gente já controlava dessa forma. Para nós até foi fácil. Agora, a gente já tinha uma forma, né, prévia. Agora, quem não tem, tipo, né, tem o cartão ponto, aquela questão toda, assim, fica mais complicado. Vai ter que achar uma alternativa também, né, para poder combinar com a equipe. Isso. Assim, a gente tem meios hoje, que é desde o WhatsApp, não é? Até os controles de acesso a sistemas, mecanismos que se tem, e até o próprio fato, a própria CLT faz a referência que o empregado pode ter o controle e a folha ponto, ele fala em ficha de horário, não é? Uma expressão antiga, mas o empregado pode fazer esse registro horário que ele começou, encerrou, não é, a jornada. Então, o importante no ambiente de teletrabalho é não ter esse sentimento de que, bom, está liberado ou posso fazer qualquer horário. Não, tem que seguir aquilo que era observado no ambiente físico presencial. Tá. Estou passando agora aqui nas perguntas. Tá. As pessoas físicas que possuem funcionários também podem fazer essa suspensão no caso dos, por exemplo, profissionais autônomos, né? Então, se podem fazer a suspensão ou redução da carga horária. Pode adotar. Isso é uma medida que veio tanto para o conceito de empregador, não é? Embora vale observar, e sempre falo assim, claro, difícil, muitas vezes uma atividade que a presença física é essencial, é difícil trazer o teletrabalho. A gente recebe muito meme da internet, né, de algumas atividades que chegam a ser engraçado. O fiscal de trânsito em teletrabalho não dá, não é, por exemplo. Então, tem as atividades que, de fato, o teletrabalho, o trabalho remoto não é possível, mas a gente tem que ter em mente que isso não é justificativa também para suspender o contrato ou reduzir arbitrariamente a carga horária. Daqui a pouco a gente tem que pensar num banco de horas, né, alguma atividade que seja, alguma medida que seja compatível. Porque essa questão da redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato de trabalho seriam as medidas mais radicais, com efeito mais nefasto e que pode dar uma grande discussão e uma grande dor de cabeça. Mas poderiam ser aplicados para... Sim, dependendo da situação em que a empresa se
tá, né? Claro, Enfim, e o claro. tempo, e a questão toda aqui é essa. Como eu te perguntei, a gente, agora para esse mês, o que me parece é que o que pode é tirar o vale transporte de uma pessoa que não precisa ir até a empresa, que vai estar trabalhando de casa ou não vai estar trabalhando em casa. Também tem essa questão que tinha comentado das férias e do banco de horas, né? Então, esse adiantamento. Impossível, exato. Só que se a gente, claro, ficar 2 meses, 3 meses, né? Como tem essa instabilidade, a gente não sabe, aí, bom. E aí, assim, a empresa pode lançar mão disso, tipo, esse afastamento, né? Esse dos 60 Suspensão do dias, contrato de trabalho. suspensão. A qualquer momento, ela Sim, pode lançar. pode adotar isso, não tem um prazo, né? Observar essa proporção dos 60 dias e dos 90 dias para a redução da carga horária, não é? Pode Uhum, ser a qualquer momento, não precisa ser necessariamente os 30 dias, pode ser uma proporção disso, não é? Mas são uhum, medidas extremas, de novo, sim. de que vale absoluta cautela. Pode ser muito atrativo daqui a pouco para muito empregador, vou colocar o trabalhador em suspensão de contrato ou redução da carga horária. Mas observa muito e busca orientação com o advogado de confiança, não é, para fazer esse movimento. Porque daqui a pouco isso pode gerar uma dor de cabeça e a própria MP, no texto dela, já estabelece alguns critérios que devem ser observados. Uhum. Então, vale toda a cautela para essa adoção da medida mais extrema. De novo, vale muito a pena banco de horas, regime de teletrabalho, negociação com o sindicato, porque vai estabelecer critérios objetivos e claros, seguros, para ambas as partes, para que esse momento de turbulência seja o mais tranquilo possível. Né? Entendi. E voltando aqui uma pergunta lá do início, no caso no caso do doméstico ficando em casa, ele tem que receber salário. No caso, se a pessoa não vai trabalhar, acredito eu. Da empregada doméstica, enfim, que fica em casa e não tá trabalhando, né? Eu acredito que é a mesma Tá. regra, né, do trabalhador normal, é isso? Sim, via de regra, talvez, por exemplo, daqui a pouco acontece de algumas famílias ter a necessidade que o empregado doméstico permaneça para auxiliar, não é, nesse ambiente. E aí, daqui a Não, eu pouco, acho que é o contrário. Tipo, o empregado doméstico que vai. Por exemplo, mesmo caso aqui, da minha casa, a pessoa que me ajuda aqui, ela foi para casa, tá em casa, não tá trabalhando, e aí entendi. é isso, entendeu? Tá. Nessa situação, a melhor hipótese é o regime de banco de horas, não é? Continua pagando o salário, continua pagando os valores dentro do possível e adota o regime de banco de horas, porque invariavelmente, daqui a pouco e muitas vezes, em quantas situações do cotidiano que no ambiente de casa, tu precisa contar com essa profissional, não é? Ou profissional em mais tempo. E aí tu vai compensar esse horário, porque a redução ou a suspensão do contrato como disse, é dos mais extremos e daqui a pouco aquele que pode trazer uma situação ou colocar em risco aí uma relação que vinha muito bem. Então, Sim. banco de horas me parece o mais adequado. Bom, Denise, nesse momento, se no caso o empregador realmente tiver que demitir, dispensar Uhum. o funcionário, existe Interessante. alguma Tá. coisa diferente nesse momento? Perfeito, isso é interessante, até não comentei assim, mas daqui a pouco acontece, né, invariavelmente, dependendo da forma como o negócio é levado, de ter que demitir os trabalhadores. Existe, não é, e vinha se falando de dois conceitos, que eram fac príncipes e força maior, não é? Um primeiro em que se atribuiria ao Estado a obrigação, não é, de pagamento da indenização, mas que não é o caso, não é? Porque não se configura o fator do príncipe aí que diz, não é? Na verdade, o que a gente tem é um caso de força maior, não é? Porque é um evento aleatório, completamente imprevisto e que não foi determinado ou causado pelo Estado. Nessa possibilidade, a CLT trata disso no artigo 500, 501, se não me engano, 501, em que a indenização, ou seja, as verbas rescisórias, poderiam ser pagas, não é, no caso da demissão, pela metade. Só que, de novo, essa situação de demitir e pagar somente a metade é naqueles casos em que a atividade empresarial vai ser encerrada. Isso é muito Hum, importante. Por exemplo,
né, Vanessa, digamos, eu trabalho para ti, tu diz, ó, Denis, não vou ter como te pagar, infelizmente, né, os contratos, enfim, a situação nos levou a uma situação que vai ser desligado, vou te demitir e pagar metade, não é? Mas a atividade empresarial vai continuar, não é? E aí isso não dá, isso gera a obrigação do pagamento, né, futuro da indenização cheia, completa, sem a redução da metade. A questão da dispensa e o pagamento de metade é só nos casos de encerramento da atividade, não é? Ou seja, quando não exercer mais atividade, fechou a empresa. Tá, certo. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Eu acho que não. Eu acho que... Bom, das minhas perguntas eram essas. Estava cheia de perguntas. Sim. Não, de fato, como a gente vem falando, né, Vanessa, acaba tendo muitas dúvidas e é por isso que daqui a pouco tem que ter muita cautela na adoção dessas previsões da MP, porque além de um conjunto normativo feito assim de forma assodada, muito no embalo midiático, talvez de querer dar uma resposta, a gente tem na própria CLT previsões e formas de resolver esse tipo de situação, e eu vejo muito presente ou muito forte essa questão da negociação coletiva como forma de resolução dos problemas, não é? Tudo aquilo que a gente adota, por exemplo, de forma extrema, a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato, pode ser muito interessante e sedutor, mas daqui a pouco gera possivelmente uma discussão judicial. Já tem algumas ADINs no STF sobre essa questão, não é? Sobre as MPs, e possivelmente a 936 também vai trazer algumas insurgências, e daqui a pouco, além de colocar o trabalhador numa condição de precarização, não é? De dificuldade, isso num ambiente maior, numa reprodução talvez geométrica, como o coronavírus, não é? E pode ser até o melhor exemplo. À medida em que tu difunde esse meio na economia de redução e suspensão de contrato, a coisa vai dificultando, não é? A gente não vai ter um pronto restabelecimento, além das discussões judiciais. Então, me parece, questão do banco de horas, férias coletivas, férias individuais, teletrabalho ou uma negociação coletiva, né, de buscar o sindicato dos trabalhadores, o sindicato empresarial, para estabelecer os critérios em que esses meses aí vão ser regidos, é o mais seguro do que daqui a pouco tu adotar alguma medida também no afã, não é? E colocar em risco o negócio, colocar um bom trabalhador aí na rua, desempregado numa situação precária. Então, de fato, a gente tem muito que conversar sobre isso, né? A recomendação geral que eu diria para todos busca um aconselhamento com um advogado trabalhista de confiança, não é? Não faz qualquer movimento sem antes consultar um profissional, não é? A gente identifica nas mais variadas áreas da profissão e é natural que a gente queira procurar saber tudo. Muitas vezes tem até dificuldade, né, da contratação desse profissional, mas eu acho que tem bastante aí no mercado para orientar, ver qual é a situação. O trabalhador também buscar a sua orientação, buscar o sindicato profissional para ver o que pode ser feito de forma que não crie mais turbulência, mais insegurança e mais incerteza nesse momento. Porque essas medidas provisórias, de novo, elas têm uma carga midiática muito grande, uma pouca sistematização e trazem muitas inseguranças, não é para todo mundo. E aí daqui a pouco tu coloca em risco aí todo um conjunto de negócio, um conjunto de relações profissionais, não é? Ralo abaixo. Tá certo. Denis, muito obrigada. O vídeo da nossa live ele fica disponível depois no YouTube, agora nos stories aqui da Multiforma também. E aí depois o Denis também vai ter o vídeo, aí pode disparar aí pro pessoal. E Perfeito. é isso, eu queria muito te agradecer, eu acho que ajudou bastante, né, a desmistificar um pouco desse cenário conturbado aí que a gente está vivendo, né, Claro. o do direito está mais ou menos que nem o da saúde, que as pessoas não sabem o que que faz, se saem para a rua, se ficam em casa, o que que faz. É, E o direito está mais ou menos assim, não sei se eu demito, se eu suspendo, se eu dou claro. férias, né? É, Então, isso eu acho que a mensagem que sai daqui, assim, Vanessa, claro que isso cabe ampla discussão, mas é não tomar medidas extremas, não é? Não tomar medidas extremas e adotar o regime de teletrabalho, ou banco de horas, ou férias, sem
medidas extremas, porque isso pode daqui a pouco repercutir, e é importante a gente adotar e ter algumas âncoras nesse mar de incerteza, não é? Que permitam aí alguma segurança, não é? Nesse período de turbulência. Sim, até para evitar problemas futuros ainda maiores, né? Então, Exatamente, melhor. sem dúvida. Então tá, Denis, muito obrigada. Obrigado, Sucesso aí, né? E para vamos nós. torcer para que tudo se resolva da melhor forma. Torcendo por tempos melhores para todo mundo, não é? Porque a gente entrou meio que de gaiato num navio aí que não estava cogitando ninguém, não é? Esperava que fosse um 2020 aí de quarentena, e certamente isso traz várias repercussões na forma como a gente encara a vida, os negócios, como que a gente se relaciona, e eu acho que é isso, não tomar medidas extremas, e no ambiente das relações de trabalho também, não adotar esse extremismo, essas possibilidades mais desajustadas, não é, de tocar os negócios adiante. Te agradeço, aí sempre um prazer conversar contigo, a turma da Multiforma, sempre às ordens. Então tá bom, obrigada, abraço. Nada, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.